Boa noite, gente. Ai, fiz uma descoberta. Que boa. O marido fez. Oi, Emi, seja bem-vinda. Thalissa, Lucas. Sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando? Já vão falando aí, por favor. Vocês estão me vendo, me escutando bem? Oi, Ni. Muito branca, amor. Assim. Não, volta. Tô muito branca com essa luz, vocês não acham? Tô pedindo pro marido mexer. Esperando a nossa convidada, Bianca, chegar. Chegou. Ai, meu Deus, sumiu. Oi, Eliane. Calma aí. Deixa eu convidar ela. Convida. Oi, Yara. Seja bem-vinda, amiga. Ai, eu queria compartilhar. Olá! Oi, meu amor. Tudo bem? Deixa eu Tudo... colocar Ai, a aqui. gente combinou a cor. Ai, estamos de rosinha? Ai, que Eu tô pensando assim. fofo! Eu super pensei, só pensou. Eu vi teu filtro e A falei, acho que vou de cor do rosa. amor. Oi? Eu vi teu filtro nos stories, colocando filtro lá fofinho. Aí eu falei, eu vou de rosa. Não, pior que eu escolhi aleatório também, né? Agora que eu tô vendo, ai, rosinha, amor. Mas eu tava, tipo, eu cheguei agora há pouco em casa, tava vendo, vai essa. Rosa! E você tá Gostei da conseguindo me ver fixação. bem? Tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Vocês também estão, gente? Já tinham me falado que eu dava dando de me ouvir. Parecem A Bianca, vocês irmãs. estão também? Gêmeas, adorei. Então vamos lá, Bi, quer começar se apresentando? Vamos. Você me Bom, apresenta? primeiramente, boa Pode ser. noite, pessoal. Já cheguei aqui falando das cores. Ai, gente, sou muito assim. Faço uma coisa e eu falo antes de falar com todo mundo. Mas então, gente, meu nome é Bianca. Acabei de me formar em psicologia. Sou carioca e moro aqui no Rio de Janeiro mesmo. E conheci a Lari, bom, foi outubro, né, que teve o curso Foi outubro. presencialmente, assim. Uhum. E, nossa, foi uma alegria. A gente já se conhecia pelo Instagram e foi um presente muito grande a gente se conhecer pessoalmente, né? Foi Foi super muito bom. gostoso, conhecer a família toda logo, foi super especial. E a gente já vinha conversando há um tempo sobre a gente preparar alguma coisa, alguma live. E acabou que esse tema foi, assim, a primeira coisa que apareceu na nossa cabeça, né? A questão do namoro. Para vocês entenderem que, assim, é uma coisa muito recorrente, tem aparecido muito, tanto aqui no meu Instagram quanto no dela. Então, não tinha como a gente falar de outra coisa, né? De outro É universo, verdade. a não ser É verdade. esclarecer isso. Parece. Uhum. Bom, eu acredito que vai ter gente que vai se surpreender, né? Que às vezes acha, namoro, pô, é uma coisa tão banal, né? Todo mundo sabe, todo mundo vive. O que você vai falar de namoro, né? Parece até uma coisa boba. Mas muito pelo contrário, né? Então a gente vai começar a trazer muitas faces e muitos esclarecimentos que eu tenho certeza que algumas pessoas vão se surpreender e ligar um alerta aí, né? De talvez redirecionar, né? De repensar. Mas é isso, né? Exatamente. Então, Tô eu sou adorando vários aqui, ó. Larissa. Irmãs parecidas. Ah, sério? Nossa, tinha travado meus comentários, não tava vendo. Agora eu botei pra baixo, agora foi. Então, gente, eu sou Larissa, pra quem não me conhece, quem tá chegando agora aqui pela Bianca. Eu sou casada, né? A Bianca ainda é noivinha, mas eu já sou casada, somos Ó, caso casados. dia 4 de janeiro, daqui a Meu Deus pouco. do céu, tá Daqui a um aí. espirro. É. Nós somos casados há 6 anos, temos 2 filhos, a Catarina, de 4 anos, e o Francisco, de 7 meses. Sou psicóloga já também, atuo na clínica, né? E Uhum, começando aqui no Instagram, faz alguns meses que eu fiz e tô começando a produzir conteúdo aqui. Conheci a Bianca por isso também. E até agora, quando você estava se uhum. apresentando, Bia, eu tava lembrando de quando eu te conheci. Que foi, tipo, sei lá, É. repost de alguém, não sei por que que eu cheguei no teu Instagram, não lembro. E eu Uhum. vi algum vídeo no IGTV teu, eu acho que foi eu falando sobre beleza, sobre a importância do beleza. E olha só que Aham. engraçado. Aí eu te adicionei, eu vi, tá? Eu pensei assim, gostei do jeito dela de falar.
Eu vou adicionar ela, um dia a gente vai fazer uma live juntas. Olha só! Gente, que gracinha! Nossa, como é que pode? Depois a gente foi descobrindo umas coisas em comum, né? Batendo os papos. Daí vai essas coisas, daí vai trocando, trocando figurinhas, né? Trocando mensagens, vamos Uhum. nos aproximando, depois nos conhecemos pessoalmente. Mas agora eu lembrei disso, guria. Olha só que Nossa, é engraçado. verdade. Pensei, Gente, que já devia legal, sair uma né? live juntas. Aí comecei a seguir, a E gente começou sai, a né? virar amigas. E sai. E acontece. Então, gente, esse assunto aí, feitas as devidas apresentações, vamos para o que interessa, antes que o povo Vamos desista, lá. que era aqui, né? Um fim ou um meio? Bem, não é Fim ou nada meio. E aí, fatalista. Bianca, me diz, namoro, um fim ou um meio, Bianca? Um fim ou meio. Não sei se a gente fala agora ou deixa tirar as próprias conclusões. Tô brincando, não vai ser assim, não. A gente vai ser o mais claro possível para não ter gente saindo daqui falando, não, porque o namoro é um fim, namoro é um estado de vida eterno e é isso aí. E não é, tá? Vamos deixar bem claro já no início Vocês de me desculpem, mas eu tô conversa. cheia de tosse. Não, fica Então, tranquila. primeiro vamos começar, eu acho, né, dizendo que assim, por que a gente quis trazer esse assunto? Por que por um Uhum. momento parece um assunto bobo falar de namoro? Sei lá, ninguém fala de namoro. Não é um assunto que a gente conversa, a gente fala, a gente escuta falar mais até de relacionamento conjugal, por mais que nem tanto. Mas É. namoro é algo batido. Namoro acontece que para a maioria das pessoas, eu acredito, é meio como uma consequência, assim, tipo, eu gostei de alguém, vi alguém, gostei, me interessei, ou me apaixonei. Muitas vezes, eu Uhum. acho que muitas vezes, os namoros nem começam porque, assim, me interessei de verdade. Às vezes já vem toda uma história, assim, já ficou várias vezes, já trocou por outra, já teve milhões de coisas, às vezes, até chegar no namoro. Às vezes o casal de namorados, recém-namorados, já passaram por Quando milhões de eu coisas vi, juntas. estava namorando. Tipo isso. Também, Então, assim, os sentimentos, eles nos conduzem muito, né? Nós somos muito guiados pelos sentimentos. E no namoro não é diferente. No namoro, em Uhum. geral, eles iniciam por uma paixão, por um sentimento. Muitas vezes, até estava refletindo sobre isso, assim, muitas vezes os namoros começam, às vezes tu nem acha outro interessante de verdade. Quantas amigas, quantas pessoas que eu conheço namoram e acham, e assim, antes de começar a namorar, achavam canalha, achavam galinha, já tinha Uhum. feito milhões de coisas contra a guria, assim, tipo, milhões de sacanagens contra a guria e apaixonada, e finalmente começamos a namorar, daí aquela coisa de amor platônico, né? Toda aquela coisa da paixão. Aí começa a namorar, se for parar pra pensar mesmo, a pessoa nem considera uma possibilidade de casar com aquele cara, porque acha ele um babaca, mas está apaixonada, precisa tê-lo, né, Bianca? E daí Uhum. começam muitas vezes os namoros assim, já guiados pelos Uhum. sentimentos, né? E muitas vezes a gente vê namoros que é um verdadeiro passatempo. Parece bobo falar assim que namoro não é um passatempo, mas é o óbvio que Uhum. outro precisa ser dito, né? Eu acho que essa vai ser a Com live dos óbvios que certeza. precisam ser ditos. É isso. Porque, né? Não é um passatempo. O outro, a pessoa, jamais pode ser um objeto para passar o seu tempo. Para passar o tempo, tem televisão, tem livro, tem praia, tem celular, tem milhões de coisas. Uma Uhum. pessoa jamais pode ser um objeto de passar o tempo da outra. E muitas vezes o namoro nada mais Com que é isso. certeza. Às vezes você pergunta para um casal de namorados: se pensam sobre casar, se tem planos de Uhum. casamento, e é até um susto, porque às vezes, não, de jeito nenhum, a gente namora, eu não sei, porque a gente é apaixonado pelo outro, ponto, mas eu nem considero a E tá possibilidade bom de casar assim, com né? outro. Fica até com medo de mexer e, nossa, Exatamente, se tá dando certo, não se mexe. Uma coisa dessa, né? exatamente, exatamente. Quer falar alguma coisa? Bia? Mas é Eu isso. já falei. Eu achei interessante o que você falou de alguns namoros que já começam muito guiados pelo sentimento, né? Acaba que a gente pode cair em dois extremos, na verdade, né? Um desses, um sentimento arrebatador, né? Que quando vê, você já está namorando, né? Já está completamente envolvida com a pessoa. E em muitos casos, gente, parece brincadeira, né? Isso que ela falou, mas é muito verdade, né? Agora há pouco uma pessoa pode estar falando que o outro é canalha, que é galinha, que magoou, que fez isso e aquilo. E daqui a pouco, num passe de mágica, começa o namoro. Parece que não existe, mas existe. Inclusive, eu tive dois casos bem próximos, assim, de mim, né? De amigas muito queridas, que se viram numa situação assim. Não, você pinta uma pessoa, né? Porque fulano é isso, fez aquilo. Tem vários motivos concretos, né? Razões. Aí daqui a pouco, porque deu uma atenção
diferente, né? Porque um olhar deu uma conquista. Pronto, aí sentiu ali uma correspondência e já começou a namorar, né? Ignorando todos aqueles fatos concretos que o homem ou que a mulher, né, pode ter feito com você, né? Porque isso também a gente não tá falando que é coisa só de homem, né? Às vezes tem rapazes que fazem isso com mulheres, né? Com as namoradas. Então, assim, é complicado, porque é um momento ali que você parece que jogou fora toda a razão, todos aqueles dados objetivos, concretos, e aí você acha que o mundo que tá chato, né? Porque as suas amigas estão falando com você, a sua família tá te alertando. Mas peraí, era uma coisa que estava muito visível. Então, é óbvio que precisa ser dito, né? Eram situações, coisas muito concretas e que você escolheu não ver porque está se deixando levar por um grande sentimento. Mas tem um outro extremo também, pessoas que acabam tem aquilo que a gente fala, né? Que o amar é uma decisão, né? Em especial quando a gente fala muito de casamento, quando você tem aquelas promessas para a vida toda, realmente você decide, renova aquela decisão todo dia, aquela promessa durante toda a vida, de entrega total. Só que assim, tem gente que começa um namoro só com base na decisão. Não, eu decido amar essa pessoa, escolhi. E aí também não tem um elemento básico de sentimento, né? De atração, assim. Então, às vezes a pessoa vai até para o outro extremo, né? E fica... Tem muita gente, acho que para você também chega, né? Assim, ai, como é que eu sei se eu tô gostando ou não? Ai, se é ele ou não? Ai, é uma ótima pessoa, mas parece que não tá fluindo, não sei o quê. Porque aí só vai na razão, razão, razão e esquece os outros elementos. Acaba que é todo um conjunto, né? Então, assim, aqui é como a Lari falou, é óbvio que precisa ser dito. A ideia é realmente você chegar ao equilíbrio. O namoro é isso. O namoro é o equilíbrio. O namoro é o meio termo. É você se decidir, é você também se sentir atraída, você ter a razão, ter ali o sentimento. E, principalmente, estar de muito olho aberto. Muito olho aberto para conhecer a pessoa, né? O namoro é o tempo do conhecimento. E é um tempo de liberdade, é um tempo muito bonito, né? É um tempo... Claro que, assim, a vida toda nós somos livres, né? Não tem nada que tire a nossa liberdade, mas é uma liberdade no sentido diferente. Uma liberdade que você tem uma opção ali de continuar ou não com a pessoa. Você tem uma opção, entendeu? O namoro, e a gente vai explorar isso, pode acabar e não há nenhum mal nisso. Entende? Aí depois a gente vai fazer uma diferenciação. Deve acabar, né? Deve acabar. A gente depois explora melhor isso. Mas entende que é um tempo, assim, cara, de conhecer. E não é para ser fatalista. Nossa, eu comecei a namorar essa pessoa, não gosto dela, não sinto nada. Tô só na base da razão, mas ai, não, eu vou ter que casar com ela porque estou há 7 anos, alguma coisa assim. Ou a pessoa que só sente, ai, é muito bom, muito bom. Não, cara, vamos focar, né? E essa live toda vai ser direcionada para isso, que o namoro é um tempo de conhecimento. É de você gastar tempo enxergando. Por isso que eu falei, é importante, óbvio, é muito gostoso sentir, tá naquele namoramento, aquela atenção que a gente recebe. Mas, cara, olha o que aconteceu há meia hora atrás que você estava falando da pessoa. O que essa pessoa fez com você, ou como é que é essa pessoa em família, com amigos. É o óbvio, mais uma vez, o óbvio que precisa ser dito. Ele é um com todo mundo e com você magicamente é maravilhoso? Ou será que você está vendo que tem coisas que não são boas nem com você, mas você acha que vai mudar? Né? Tem gente que fica empurrando um namoro com a barriga, vai deixando os valores de lado, vai querendo ser, porque vai mudar, vai mudar. Aí beleza, daqui a pouco casa e tá reclamando de tudo. Mas você já sabia. Tava ali. Relacionamento abusivo, né? Acontece um monte de coisas, né, sérias, mas que assim, começaram sinais, pequenos sinais ali no namoro que não foi dada a devida importância. Então, como a gente deve tomar cuidado, isso que tu falas da coisa de achar que vai mudar, é muito importante, né, Bianca? Porque, assim, a gente tá com outra pessoa, a gente tem que amar o outro como ele é. Não dá de eu ficar amando, assim, o que ele não é, o que eu espero que um dia ele mude. Ele pode mudar? Pode. Eu devo ajudá-lo a mudar? Devo. Eu devo me responsabilizar pelo outro para ajudá-lo nessa construção, nesse amadurecimento, nesse desenvolvimento. Com certeza é a nossa missão com os nossos parceiros, né? Mas eu já tenho que considerar que pode ser que ele não mude nunca. Então eu não posso estar com ele com a condição dele mudar.
né? Ou só vou ser feliz, só vou amá-lo depois que ele mudar, porque isso pode não acontecer. Então, a partir do momento que eu opto, daí a gente já tá falando até da decisão do casamento, né? Mas assim, no namoro, enquanto a gente tá nesse processo de discernimento, eu tenho que considerar que aquela pessoa que eu tô vendo, que eu tô conhecendo, eu estou escolhendo ela para ser meu marido, para ser o pai dos meus filhos, para ser a pessoa com quem eu vou dividir a vida. Então eu tenho que amar do jeito que ele é, assim. Não podem ser coisas essenciais o que eu quero que mude, né? Pode ser um detalhe ou outro, né? Algumas coisas que eu gostaria que ele melhorasse, mas tudo bem, tem que ser tolerável. Eu tenho que, ao mesmo tempo, olhar para essas coisas e pensar, não, tudo bem, eu posso conviver com isso pelo resto da vida. De forma fácil? Não, porque é claro que também não é assim. Eu escuto às vezes umas coisas assim, não, mas amar é amar até os defeitos. Eu escuto isso de algumas pessoas, né? Eu amo até os defeitos dele. Ai, gente, isso não é verdade. Isso é, assim, uma paixão cega, né? Porque ninguém ama defeito. Todo defeito é ruim. Todo defeito no convívio incomoda. É chato, é insuportável. Né? Dependendo das circunstâncias, ninguém aguenta, ninguém tolera. É claro que é ruim. Você vai revirar os olhinhos, sim. Vai ficar assim, ai, não, vai se irritar. Tudo isso faz parte do relacionamento humano. Né? Mas eu tenho que entender, eu tenho que conseguir olhar e considerar suportável. Eu tenho que considerar tolerável. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo. Né? Sem ter a expectativa de que o outro vai necessariamente mudar. E a gente falou de uma coisa que eu acho que não tem como não falar quando a gente fala de namoro, que é a questão do paixão e amor, assim. Essa distinção um pouquinho. Porque primeiro que normalmente a gente começa Gente, eu não consigo ficar fazendo live e vendo os comentários, tá? Então, quando a gente dá umas paradinhas, eu tento dar uma olhada, assim. Mas vocês vão falando aí e a gente vai... Quem não tá falando, talvez consiga dar uma olhadinha. Quando a gente respirar e vocês mandam alguma coisa. Aí a gente passa assim a tela pra olhar. Mas assim, a gente muitas vezes começa, como a Bianca falou, né? A gente tem extremos. Então, as pessoas que, sei lá, só começam estando muito apaixonada. Então, tipo, né? Recebo muitos casos, assim, tanto no consultório quanto aqui no Instagram, de principalmente meninas. A gente vai acabar falando mais de meninas porque é nosso público principal, né? Eu não sei da Bi, mas o meu 90% é mulheres. Então, é claro que a gente vai acabar falando mais. E nós somos mulheres. Então, é a nossa realidade. Mas assim, eu não acho ninguém que faça o meu coração bater mais forte, né? Aquela coisa, a gente ainda tem uma visão muito romantizada do amor, de a gente quer escutar sininhos tocando, um anjo descendo do céu e dizendo é ele. A gente tem umas coisas assim ainda na nossa cabeça, né? Então, por um lado, isso. Por outro lado, né, algumas pessoas que já têm a concepção de que o amor é uma escolha, uma decisão, mas aí também quer forçar a barra, assim, né? É aquele amigo, aquela pessoa que é demais, daí vou forçar a barra, forçar a barra. É possível? Eu mesma com meu marido, eu não tava super apaixonada quando a gente começou a namorar. Mas eu achava que tinha potencial, achava que podia ser, achava que precisava namorar para ver, assim, o que ia acontecer. E aos poucos foi vindo, né? Foi sendo construído. Então é possível, mas assim, às vezes tem casais que já estão há anos, há meses, sei lá, e não vem nada. Até fiquei com isso, assim, né? Acho que a gente tem que pontuar também. Então, o que precisa, então, para começar um namoro? Às vezes eu recebo essa pergunta. O que precisa, né? O que então, teria que ter no namoro? Se vocês falam, assim, que não é tanto pelo sentimento. Tem que ter um mínimo de sentimento, mas que é mais no sentido, assim, tem que ter uma química, tem que ter uma atração física, né? Se não tem nada, se tem zero, é amigo, gente. É amigo, como, exato. Né? Tem que ter alguma coisa. Tem que ter vontade de beijar a pessoa. Senão vai ser como, né? Senão, gente, não tem como. Senão vai ser um casamento. Se chegar até o casamento, vai ser uma coisa completamente. Não me toque, quase, né? Exatamente. E a primeira dificuldade, você vai olhar pra fora. Isso não se então sustenta, tem que ter uma coisa, tem que ter uma atração ali, uma coisa, né? Essa coisa, a química, a atração física, o sentimento, alguma coisa ali, esse que é diferente. Mas que às vezes não vai ser uma super paixão, vai ser uma coisinha, às vezes vai ser uma faísquinha, né? Que se bem cultivada vai aumentando. Tem que ter valores em comum, gente, né? Muitas pessoas ficam procurando alguém que tem o mesmo gosto musical, que torça pelo mesmo time, que goste das mesmas comidas. Será que isso é tão importante assim? Será que isso são as coisas que a gente deve dar o maior peso, né? Ou será que a gente deve olhar mais para a questão dos valores mesmo? Às vezes religião pode entrar aí, não, né? Podemos ter um relacionamento de religiões diferentes? Podemos. Mas dependendo do peso que isso tem pra ti, talvez seja essencial que seja na mesma, ou que até onde vão os limites, até onde vão os limites, ou assim, questão de valores, de ideais, né? Projetos em comum. O outro quer casar,
O outro quer ter filhos? Eu quero ter filhos? Quais são os projetos profissionais de vida do outro? Vocês precisam ter projetos que se casem também, né? Os nossos projetos precisam coincidir, a gente precisa ver que a gente está olhando para o mesmo destino que a gente quer, a mesma coisa das nossas vidas. Quantas pessoas casam sem nunca ter conversado se queriam ter filho ou não? Quantos? Milhares de pessoas casam, né? Sem nem ter conversado sobre isso. Ou conversaram assim, banalmente, e daí um achou que o outro ia mudar de ideia e deixar por isso mesmo. E depois são crises gigantes num casamento, porque não concordam, porque um quer ter filho e outro não quer ter filho. Mas isso é uma coisa que tem que ser decidida antes, não tem como depois vocês decidem. Né? Isso não deve ser decidido depois. Né? Isso está entre uma das questões essenciais que precisa ser decidido. E quando a gente está falando de paixão e amor, que eu falo... que a Bianca falou da questão do equilíbrio entre a razão e a emoção. Né? Então, muitas vezes nós somos guiados por esse sentimento. A gente tem um... Tá travando, Bi? Foi? Vocês estão vendo a Bianca? Como é que tá? Acho que travou aqui. Pessoal, oi? Tem alguém aí? Vocês estão me vendo? Oi, voltei. Foi minha internet, caiu, desculpa. Não, eu tava pensando na questão do equilíbrio entre razão e emoção. A gente vem de uma... Até acho que tu trouxe um assunto que vai muito além da questão do namoro, assim. Que é a questão do... A gente escuta muito assim, né? Ah, não, mas eu tenho sim meu coração. A emoção tem que falar mais alto. A gente fala umas coisas nesse sentido, enquanto é aquilo que tu falou, né? Tem que ser um equilíbrio entre a razão e a emoção. Mas, digo mais, a razão tem que comandar ainda, né? A nossa vontade tem que falar acima. Porque nós somos um ser com razão, com humanidade, com vontade. E se a gente vai só sendo levados pelas nossas emoções, a gente vai sentir raiva e estourar com o outro. Porque é a emoção, né? A gente vira bicho, a gente deixa de ser humano. A partir do momento que a gente é levado por todas as nossas emoções. E no namoro tem que ser assim também. Então, qual é o sentido de eu continuar um namoro, de eu estar num relacionamento assim, que é só sentimento, que eu não me vejo com o outro, sabe? Até conversando contigo, Bi, eu lembrei de um namoro que eu tive. Um dos primeiros namoros que eu tive, assim, bem mais novinha. E eu lembro que eu falava assim, conversando com ele mesmo. Ai, quando a gente terminar, não sei o que lá. Quando a gente terminar, eu lembro que eu falava assim, quando a gente terminar. Qualquer coisa. E eu lembro que depois eu fiquei muito refletindo sobre isso, né? Olha só, eu não via a menor possibilidade. Eu nem cogitava a possibilidade de casar com aquela pessoa. Eu tava namorando porque eu gostava, porque era legal. E não via nem o futuro. Eu não considerava a possibilidade. Para mim era um fato que uma hora ia terminar. E claro, tem um tempo, novinha, né? Quando eu terminar. Quando a gente terminar, quando a gente não estiver mais juntos, sei lá, não é, né? Sei lá por que eu falava isso também. Mas eu quero dizer com isso que às vezes é o que acontece mesmo. Às vezes a gente realmente não se vê com o outro. A gente não acha que o outro vai ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, né? E a gente vai levando só porque a gente está apaixonado. Mas, gente, isso a gente esquece. Paixão a gente esquece e passa e muda, né? É claro que a gente vem numa crise de conseguir relacionamentos, né? Homens e mulheres para todos os lados reclamando que não encontram ninguém, que tá difícil, alguém que queira relacionamento. Então eu acho que tem isso também. A partir do momento que tu encontra alguém que tem um sentimento, tu não quer perder isso, porque já é tão difícil achar só isso, que parece que tem que se apegar nisso, assim, que não dá de desistir, né? Mas é a receita para um relacionamento de fracasso, né? Para um casamento que não vai dar certo. Não adianta ficar levando isso adiante. Né? É muito complicado, muito complicado. E um dos pontos, assim, assim, acho que você tocou em dois pontos muito importantes e, gente, isso é gritante no namoro, né? A questão do ideal. Você tem que amar, você vai se interessar pelaquela pessoa real, concreta, que se apresenta diante de você, não o que você está idealizando. Então, essa questão, né, de que, não, porque ele vai mudar, né, porque ele vai ser isso ou aquilo. Olha, é perigoso, cuidado. Tenta fazer, né? Vocês que estão no relacionamento, no namoro, avaria. Você ama a pessoa que está diante de você de fato ou você ama uma projeção sua, o que você pensa que é o que eu ia falar agora também. É uma projeção, né? Ou que você acha que vai mudar.
Porque, assim, é o que ela tocou muito bem, né? Que a gente vai, ai, ama defeitos, né? A pessoa que eu tô vai fazer uma coisa que eu não gosto, aí eu vou sorrir. Não, gente, vai rolar uma revirada de olhos interna, né? Porque pode ser óbvio, ali no momento, como o segundo ponto, muito bem que ela falou da razão, que a razão se sobrepõe ali nos sentimentos. Ali eu posso ficar super incomodada, mas claro que eu vou segurar a minha reação para que as coisas se acalmem e no tempo oportuno, né, a gente converse, se ajeite. Porque também, assim, se o outro vai, sei lá, brigar por alguma coisa ou não tá legal, a ideia não é embate, né? A ideia não é a gente sempre ficar por tudo brigando, batendo de frente. Até porque uma questão assim, o ideal é que a gente não fale nada na raiva, né? No momento de raiva, gente, não é o momento de querer dar sermão, não é o momento de falar, porque muito provavelmente a gente vai falar o que a gente não quer, ou a gente vai falar da forma que a gente não quer, porque a gente está só estressado. E se é o outro que tá com raiva, ele também não vai ouvir, né? Então, assim, o ideal, assim, nos momentos, né? Ai, não, eu quero sair por cima. Gente, seja num namoro, num noivado, num casamento, não tem essa de querer sair por cima. Não é o momento, né? Calma, né? Baixa a bola, espera um pouco e aí conversa, sim. É claro, não é para passar batida a situação, né? Nenhuma situação é para passar batida. Mas senta, né? Conversa, se entende. Mas é porque tudo isso é concreto. A gente não pode ficar amando projeções ou ideais. Então, assim, tem coisas que dá para ser mudado, assim? Sim, coisas simples, né? Coisas que às vezes, não sei, digamos, eu sou desordenada, né? Não ponho algumas coisas no lugar. Dá para eu ir cultivando aos poucos um hábito de guardar aqui, o outro vai me ajudando com paciência, vai me dando uns toques, né? Às vezes até dá para mudar. Enfim, tem coisas que não são fatalistas, né? Não são deterministas. Nós somos, como eu falei, nós somos livres, nós somos seres humanos, nós temos a razão. Então, poxa, muita coisa dá para mudar e melhorar. Mas tem coisas que vão cair na mesma questão e não vai mudar, sobretudo o jeito da pessoa, né? A inclinação da pessoa, uma tendência, às vezes são coisas muito fortes, assim, e você não suporta. Para você é insuportável. Cara, e se é insuportável, não tem problema, entendeu? Se você não aguenta isso, não morando debaixo do mesmo teto, imagina você casar e morar, né? Porque isso vai se multiplicar. Então, cara, vê o concreto. E como a gente está falando, gente, olha, o namoro não é um tempo ruim, é um tempo maravilhoso. Olha, você tem essa oportunidade de conhecer se você acha que, cara, isso vai, né? Eu vou lutar durante toda a vida para que isso dê certo, para suportar isso, ou não, né? Então, assim, você não tá numa entrega total, né? Você não fez uma promessa de vida para aquela pessoa. Então, assim, cara, até, ó, agora eu recebi o comentário aí do seu esposo, né? Tem defeitos que vamos lutar a vida inteira. Sim, a gente vai ter luta a vida inteira. Então, por isso que a gente cai no que dá para relevar, né? No que dá para suportar com paciência e caminhar. Porque é outra coisa, gente. Todos nós temos defeitos. Todos. Então, a gente vai ter uma luta concreta até o fim da vida. A gente vai melhorando, né? Vai levantando, cai, levanta. A gente, óbvio, não aceita, né? Porque eu sou assim e vou morrer assim. Não é. É uma luta. Mas tem coisas, às vezes, gente, que você não vai suportar e não vai querer. Entendeu? E ok, que bom. Que bom que você enxergue. Agora também, não acho que existam pessoas perfeitas, né? Uma vez, eu até li sobre isso. Não é que você vai esperar alguém pronto chegar. Não, você vai ajudar a construir essa pessoa. Isso é muito bonito, né? Vamos construindo. Você leu isso. E é assim a frase. A gente nos marcou muito essa frase do namoro. Amar não é querer alguém construído, mas construir alguém querido. Isso. Eu acho, é no livro do namoro, né? Do livro do namoro do professor Felipe Aquino. Isso mesmo. Então é isso, tá? Então, e também uma outra questão que eu até anotei assim para falar que é muito importante, gente, comparação, tá? Comparação. Cuidado com comparação com ex-namorada, tá? Assim, de ficar toda hora falando, pra pessoa, porque meu ex-namorado era assim, meu ex-namorado fazia isso. Pô, gente, toda hora ficar trazendo e falando pra pessoa que tá do seu lado vai achar. Ué, então fica com ele, né? Já que era melhor e tudo, assim. Não tem a necessidade de você ficar
comparando duas pessoas distintas e ficar trazendo isso o tempo todo. Porque só mostra que, no fundo, parece que você quer estar com outro, né? Não conseguiu se desvincular. Então, para a pessoa que você tá, isso pode ser extremamente desgastante. E depois a pessoa vai virar para terminar e você fala assim, ué, mas por quê? Ué, mas você, né? Você estava alimentando ali, a pessoa entendeu, não sou eu. E além desse tipo de comparação, né, às vezes com relacionamentos anteriores, se comparar com o de fora, tá? Porque às vezes, gente, a gente fica olhando, né, a história da grama do vizinho, fica olhando o que a gente vê aí na rua, em rede social, acha, não, porque o namorado da minha amiga, ele nunca faria isso, ele é tão perfeito, olha como ele é, não sei. Você quer que o teu namorado seja igual de outra pessoa, igual o que você Tudo de vê, longe é né? muito perfeito, né? A Exatamente. estátua Então de tem longe não cuidado tem com isso. fissuras, não tem arranhões. É um quadro de lá, é tudo muito Exato. perfeito, mas chegando perto, né, todo mundo tem seus problemas, né, Bi? Exatamente. Então, muito cuidado também com comparações, porque aí acaba que você perde tempo com comparações e com ideais e você perde a essência do namoro, que é ali o conhecimento. Você não sabe quem está do seu lado, você não Isso conhece. mesmo. E aí você tende a empurrar ali com a barriga, aí é um namoro que você está há 5, 6, 7 anos, e fala assim, nossa, eu não Não vem sei, tô nada. perdida. Mas também não consigo Uhum, me desvincular, porque não uhum, sei viver sem essa pessoa. Foram uhum. anos assim de namoro intenso, não sei Bi, viver sem. E esse aí? negócio aí do estar apegada, e tu falando um negócio que fez eu lembrar que eu queria muito dizer isso, tinha esquecido. Quando eu tava falando da paixão, né, paixão e amor, assim, era Uhum, nesse sentido. Tu falasse ali nem lembro se falou isso ou não, mas eu pensei. Sobre alimentar o ego, a gente, em algum uhum, momento falou, eu acho. E uhum, assim, né? Eu acho que tem muito essa coisa de gente, assim, se amarrar em certos namoros. Às vezes, o namoro, né? Esse namoro que a gente olha pro outro e nem reconhece alguém que a gente poderia mesmo uhum, dar continuidade, poderia casar, mas a gente continua nesse relacionamento. Ou continua no relacionamento só porque está apaixonado, só porque é apaixonado. E a gente fica pensando assim, mas o que é paixão, né? A paixão é a gente uhum. sentir algo muito forte por alguém e a gente tem uma recompensa imediata quando a gente está apaixonado, que é o próprio sentimento. Então, né, um relacionamento, um namoro assim com muita paixão é muito prazerzinho, digamos assim, né? É o outro que me agrada, o outro me Uhum, faz feliz o tempo todo, eu me sinto muito feliz com ele. É, né, sei lá, ganho presentes, surpresas, tem prazer e não sei o que uhum. lá. E às vezes o relacionamento é assim, cheio de recompensas, né? E se tu vai parar Uhum. pra olhar bem mesmo, não é ali um amor pela pessoa do outro. Há ali um amor pelo que eu recebo, pelo sentimento. No final das contas, é É. um amor pelo sentimento que eu recebo. A Uhum. minha alegria é o sentimento, é o prazer que eu recebo com todo esse relacionamento. Não é o amor pelo outro. Porque o outro é uma bosta. Porque o outro é um canalha. Porque o outro me faz sofrer muito. Mas eu me sinto todo o tempo todo recompensada. O tempo todo recebendo um retorno. O tempo todo recebendo um prazer. O que é isso no final das contas, né? Falando para vocês da Eu paixão assim até com já esse ouvi uma olhar. pessoa falar que, só para te interromper rapidinho, Uhum. que eu amo o sentimento de estar apaixonada. Amo estar apaixonada. É isso. É você E a gente amar ama, a gente. E é claro que sensação é e o que você gostosinho. recebe. É claro que é gostosinho, É é só claro que isso. todo mundo gosta desse friozinho na barriga. Ai, que legal, uma delícia. Mas assim não vai ser pra vida toda, né? Ai, tudo bom? Não vai ser. Não vai ser o tempo todo assim. E o que a gente quer pra nossa vida? É isso? A nossa busca, a busca da nossa vida vai ser esse sentimento, vai ser sentir esse frio na barriga? Ou eu quero construir uma coisa Uhum, sólida, né? Uma coisa que dure. Eu quero construir uma família, porque querendo ou não, a gente tá falando também pra quem quer, né? Pra quem quer construir uma família, uhum, basicamente, assim. Mas quando eu descrevo para vocês a paixão dessa forma, né, com todos esses sentimentos, esse prazer imediato, essa recompensa imediata que eu recebo, para vocês se assemelha mais com amor, que normalmente a gente confunde paixão com amor o tempo todo, né? Então, descrevendo assim, tá uhum, mais parecido com amor ou tá mais parecido com egoísmo? Porque vamos combinar, a partir do momento em que todo o meu relacionamento e as minhas atitudes giram em torno de algo que eu recebo imediatamente, isso não é amor, isso se chama egoísmo. E muitas vezes a nossa paixão, o nosso estar enamorados, estar apaixonados, às vezes nada mais é que um egoísmo. Às vezes estar com aquela pessoa nada uhum, mais é que ficar alimentando o nosso próprio ego, porque é bom, porque é gostosinho. Mas amor não é isso. E aí que vem uma das grandes confusões. Amor é doação e entrega total.
né? Então, assim, a gente É. passa mesmo a amar, o negócio começa a se transformar de paixão para amor quando a gente começa a já não ter tanta recompensa, assim, quando a gente começa a amar na dificuldade, quando a gente começa a amar apesar dos defeitos do outro, quando a gente começa a estar Uhum. ali, a se manter ali, mesmo estando difícil, mesmo tendo que tolerar coisas, mesmo tendo que aceitar o outro como ele é, né? Pelo amor de Deus, parentes, eu não estou falando de aceitar violência, relacionamento abusivo, sei lá, a gente não está É, falando de extremos nesse pelo amor sentido, de Deus. né? É óbvio que isso tem que ser cortado na raiz, terminado o quanto antes. Eu estou falando de um sofrimento, de uma dificuldade normal, natural do dia a dia, pequenas, né? As tolerâncias que a Sim. gente precisa suportar do convívio humano, do relacionamento humano, é disso que eu tô falando. E daí começa a se assemelhar com o amor, então. Porque o amor é essa Uhum. entrega e essa doação, né? Que eu não tenho uma recompensa imediata. Amar é fazer o outro feliz, é querer e lutar para fazer o outro feliz, para fazer o outro melhor. O amor, ele se joga, ele se abre para o outro, ele se derrama no outro e não em mim mesma. Em mim mesma é egoísmo, né? Então, a partir do momento que as minhas ações começam a ter como foco o outro, eu começo a me derramar sobre o outro e não sobre mim mesma, aí talvez esteja chegando mais próximo do amor e não da paixão. É Quer aí que o falar, amor Bia? Quer começa, perguntar? né? É aí que o É amor aí. começa. Eu É até aí. fiz uma live recentemente com o Zanetti, a gente estava conversando sobre 5 linguagens do amor, né? E conversa vai, conversa vem ali. A gente chegou num ponto que, assim, gente, quando tem o sacrifício, né? O sacrifício é aquilo, a sua entrega, você sair de si em direção do outro mesmo, né? O foco não é mais em você, o foco é no outro. Aí que o amor começa, né? Porque, convenhamos, é muito fácil realmente eu estar sempre correspondendo àquilo que está sendo gostoso para mim e que não está me exigindo, né? São só as saidinhas aí com o namorado, né? Os carinhos, os mimos, os gastos. Pô, tá bom, tá confortável. Então, assim, é quase uma reação sua natural, né? Não tem Uhum. esforço. No fundo, se você parar para pensar, não tem esforço. Então, você está vivendo ali a paixão, aquela coisa inicial, mas isso não se sustenta, isso não é para sempre, isso tem um prazo de validade, né? Porque vai chegar uma hora que a gente vai começar a corresponder de uma forma madura, né? Da mesma forma, a nossa personalidade vai amadurecendo, né? Foi-se o tempo que a gente ganhava tudo no choro, né? Quando a gente era bebê, né? Tadinho, eles não Uhum. conseguem falar, você vê isso em casa, né, Lara? Só sabe Uhum. chorar o neném. E aí vai ganhar as coisas, né? O alimento, o aconchego, o soninho. E a gente é criança, tem todos os cuidados dos pais, mas chega uma fase que, cara, não é mais o nosso choro. A gente tem que aprender a falar, a gente tem que correr atrás, né? Não é todo mundo que vai ficar dando comidinha na boca, né? Então a gente vai amadurecendo, vai doer. E tem aquela grande frase, né? Muito custa aquilo que muito vale. É isso, né? Então, assim, as Uhum. coisas da vida, elas não vão chegar Perfeito. prontinhas, né? Cara, vai doer, vai ter o sacrifício, né? Igual, como eu falei agora de um bebê, uma mãe que tem que acordar de madrugada porque o neném tá chorando e tá precisando dela. A Lari, ela não vai acordar ali porque ela tá se sentindo, não, porque aquele bebê vai me dar aquela recompensa agora, né? Nossa, como é maravilhoso, Exatamente. sentindo borboleta no estômago. Não é um sentimento ali que tá te movendo, mas é que você vai, cara, é o teu dever. Aquela pessoa precisa, aquela mini pessoinha precisa de você. É o teu dever, é isso que deve ser feito. E você vai. E você ama essa criatura, você ama o seu filho. Mas não é que ali não vai ser aquele amor de, nossa, que coisa maravilhosa, tô me sentindo tão bem. Não é por se sentir bem, você está fazendo por dever, por amor, para atender o outro. Ali você, olha, tá rolando uma abnegação, né? Pô, eu tô abrindo E mão do tá meu amando de descanso verdade. aqui e tô amando de verdade. Eu tô abrindo mão disso meu em prol do outro. E isso é muito maior, né? Isso é E tá muito aí uma importante, das isso é muito fantasias bom. com a maternidade, né, Bi? Porque muitas mulheres são mães esperando, achando que vão ter esse sentimento, sim. Que vão ter essa A realização o tempo todo. E não se dá conta que é sacrifício. realização. E durante E não muitos é isso. anos é só sacrifício. Demora até vir o retorno do filho, né? Vai É começar com um claro. sorrisinho, com não sei o quê. E por que a gente tá falando isso, gente? Porque parece não ter nada a ver, né? Tipo, tá, mas nada a ver com mãe, com maternidade, etc. Tem tudo a ver. Porque a gente criou a ideia de que o amor entre, né, homem e mulher
é uma coisa muito diferente. É diferente, é claro, existe o amor conjugal e o amor de pai e mãe, existe, mas amor é uma coisa só. E é muito mais fácil quando a gente pensa em amor, a gente pensar no relacionamento com mãe e filho, é muito mais fácil a gente entender daí o que é amor. Mas a gente tem que pegar isso e aplicar no nosso relacionamento humano, porque deve ser por aí com os nossos companheiros também. Não é só É porque porque o o que nosso as pessoas companheiro... fazem, Não é que porque as o nosso pessoas fazem companheiro que também. a gente vai ser assim, totalmente diferente. A gente também precisa dos nossos sacrifícios. A gente também precisa, a gente tem que comparar mesmo com essa questão que a Bianca estava falando, né? O amor mesmo, que a gente entende como o amor que mais se aproxima de um amor assim, né? Ágape, né? É o amor de mãe com filho. E que é amor mais de abnegação e de sacrifícios que de mãe pelo filho. Então é isso que a gente deve buscar, né? Com os nossos companheiros também. E a gente fica o tempo todo falando, eu e a Bianca, não sei se é claro sempre pra todo mundo, quando a gente fica falando dessa questão do casamento e tal. De o namoro vai virar um casamento, né? Ou não. Na verdade, a gente fala assim, né? Eu e a Bianca, a gente fala algumas vezes, então, na verdade, quem fala isso, a gente plagiou. Na cara de pau. É que fica no sangue, gente. É porque é tão óbvio. Fica no namoro sangue, é feito gente. É pra pra acabar. Namoro é feito pra acabar. Como assim? Então não é Namoro um feito fim, pra né? acabar? Porque vocês Então desvalorizaram não muito é o fim, né? namoro. Então, gente, namoro, ele é feito pra acabar. Ou ele vai acabar em casamento, ou ele vai acabar acabando, né? Acabar de verdade, assim. Mas o namoro, ele não é uma entidade, uma coisa que ela é feita pra durar a vida toda, né? Não é pra ninguém ficar namorando a vida toda. Ele é um momento de passagem, né? Um tempo de conhecimento, como a gente já falou várias vezes, que é pra rolar um discernimento, né? Que é pra ele chegar nesse casamento ou não. Uma vez uma menina me perguntou aqui numa caixinha de perguntas assim: ai, por que tu falas? Não lembro exatamente a palavra que ela usou assim, mas era uma coisa no sentido: por que tu falas que o casamento é uma decorrência do namoro? Ué, pode não ser? Tipo, alguém casa, hoje em dia, pelo menos, talvez antigamente, né? Até poderia só casar do nada, né? Prometida, assim, em casamento. E durava até mais, né? Olha isso. Alguém casa hoje em dia sem passar pelo namoro? Né? Todo mundo que casou um dia foi um casal de namorados, um dia foi namorados. Nem todo mundo que é namorado vai se tornar casados, óbvio, e graças a Deus. Mas, né, todo casamento um dia foi um namoro. Esse pensamento tem que estar na cabeça. Você tem que namorar pensando, esse namoro pode virar um casamento? Eu não quero que vire, então eu tenho que terminar agora? Porque cada dia mais eu estou me amarrando mais a essa pessoa e daqui a pouco eu posso ver que eu casei, assim, né? Eu posso acontecer de eu casar, tem muito também toda coisa romântica mesmo, né? Daqui a pouco outro vai lá, pede casamento. Ai, ele pediu casamento, ai que lindo. O meu sonho é casar. Então eu caso com ele, porque o meu sonho é casar. Mas é com ele. Mas é ele a pessoa que eu quero para estar do meu lado? Faz sentido eu estar casada com ele, né? Então, assim, o sonho de casar, o amor pelo casamento não pode ser maior que pela pessoa, no sentido casar a qualquer custo. Espera que o que eu falei agora foi muito perigoso. O amor, assim, o desejo de casar não pode ser maior pela pessoa, né? É óbvio que em alguns momentos o amor pelo compromisso do casamento vai ser maior que pela pessoa, no sentido de que às vezes tu tá assim, não querendo ver o outro pintado nem de ouro, mas a gente tá falando antes do compromisso definitivo, gente. Por isso que eu falei que era perigoso, ficou meio confuso o que eu falei. Mas, enfim, né? Se eu não quero continuar, se eu não quero que se torne um casamento, então a decisão de terminar tem que ser o quanto antes. Não tem por que eu ficar me prolongando nesse compromisso cada dia mais. É isso. Gente, eu acho que assim, uma das coisas mais preciosas do que a gente está falando aqui é que o namoro não é para ter uma visão negativa, mas é para ter uma visão muito boa do namoro. Porque o namoro é o tempo ali de você conhecer uma pessoa, você estabelecer um relacionamento diferente dos outros, né? Porque o namorado não é mais um amigo. Né? Eu não vou tratar o meu namorado da mesma forma que eu trato um amigo ou vice-versa. Tem um elemento ali diferente, né? Por isso que, assim, você tem que ter respeito. Às vezes eu vejo pessoas que tem namorado, namorada, vive como se não tivesse, né? E trata os outros como se fossem namoradas. Não tem ali um respeito ali no comportamento, né? Na relação. Tem gente que às vezes tem uma vida como se fosse um livro aberto, né? Em vez de contar para o namorado, para a namorada, as situações, dificuldades para passar junto, vai chorar as mágoas com outras pessoas. Isso também é extremamente perigoso, não só no casamento, como no namoro também.
Você, em vez de se aliar ali com aquela pessoa que você tem um relacionamento, né, diferente ali, que é mais um passo, namoro, você começa a se apoiar em outros. E ali você acaba distanciando, né, tirando um pouco a confiança. Opa, então se no namoro eu já não tô contando 100%, digamos assim, como é que eu vou querer construir um casamento com base nisso? E o Calari falou muito bem, tem gente que ama essa ideia de casamento. E aí, quando tem um pedido de casamento, noivado, aí reacende toda aquela paixão, porque, nossa, é tão romântico, né? Ali, o homem, ele tá me escolhendo para casar. Aí você vai levando a decisão, pronto, casei, né? E aí você se apegou tanto a um sonho de princesa que, cara, vai vir a primeira dificuldade. Você não vai ter base, porque primeiro você não sabe nem o que é um casamento, né? Você não sabe nem o que você prometeu. Como é que você vai sustentar nas horas dos sacrifícios, né? Porque voltando para fazer um fechamento do que a gente falou, é aí que o amor vai começar, porque vão chegar os sacrifícios, as exigências, você se doar pelo outro, e aí que você vai falar, ah, o amor acabou. Né? Tem muita gente que justamente nessa hora que você vai provar o teu amor, você vai ver, ah, o amor acabou. Cara, e aí fala como se também fossem surpresas, e muitas das coisas você plantou no seu namoro, e estava diante de você no namoro. Então, gente, é um momento muito especial de conhecer, e uma coisa que a gente está tentando falar aqui é que, assim, gente, o namoro ele pode acabar. Quer dizer, ele vai acabar, né? Ou para casar, ou cada um vai para um canto. Então, entendam que às vezes pode ser que quando você começou a namorar uma pessoa, você viu algo que você não via quando era amigo. Cara, ótimo, não tem problema, tá? Não se culpe. Ai, por que eu fui namorar ele? Poxa, por que eu não vi isso antes? Gente, não tem problema. Se você viu no namoro, que bom, pode terminar, né? Assim, o namoro não é fatalista, né? Acho que às vezes tem gente que carrega uma culpa. Ai, não, porque eu não quero terminar. Gente, não encarem o namoro como um fardo. Se tem que terminar, é o que a Lari falou, termina, mas termina agora. Não tem Que bom que sentido foi antes, eu né? terminar amanhã, terminar semana que vem, porque assim, vamos lá, gente, é injusto. Injusto pra caramba, com todas as partes. Você coloca um pouquinho no lugar do outro. Você gostaria assim, você tá construindo algo com outra pessoa, não sei o quê, e a outra, Exatamente. no fundo, já tem data marcada para terminar com você. Entendeu? E no fundo tá só empurrando com a barriga, tá passando o tempo. Gente, isso é bom? Isso não é bom nem com você próprio, né? Porque você tá ali se privando de conhecer a pessoa que realmente, né, você pode construir um caminho melhor. Você tá sendo injusto com você, com a sua vida, com o que você tem que corresponder com o outro. Você não tá sendo sincero, você tá enganando. Vamos colocar nome? Você tá enganando. Você tá contando uma mentira. Né? Às vezes a gente está hoje num mundo, né, que tudo levanta bandeira, né, para injustiça, mentira, não sei o quê. Tem tanta gente vivendo isso nos relacionamentos, gente. Ai, não sei como terminar. Cara, conversa. As pessoas não sabem conversar. Fala, seja sincero. Vai doer para você e para outra pessoa? Vai. E essa é outra coisa que eu queria muito falar para vocês. Vai doer, dói. Um término dói, né? Se você realmente ali, poxa, tá envolvido com a pessoa, se termina com você, Mesmo não estando dói. totalmente, mesmo não gostando mais, término é horrível. É sempre horrível, Porque você porque tu já ali tá já convivendo, é uma tem mudança de vida, é um luto, né? É uma pessoa que convive diariamente, geralmente, e de repente não vai se conviver mais, vai se romper. É um luto, é Exatamente. difícil Você pra vai caramba qualquer andar ali término. no metrô, andar ali no metrô, vai lembrar da pessoa. Os familiares vão perguntar, os amigos em comum dói. Tem pessoas, né, em momentos, gente, realmente pode parecer o fim do mundo. Cara, não, como assim, né? É o fim do mundo, sei o quê. Isso não é ruim, isso é natural, porque, vamos lá, é um luto. Você teve uma perda, né? Tem gente que experimenta isso quando alguém morre, quando perde um emprego. A gente tem momentos de perda na nossa vida e isso dói. Então, assim, cara, é natural. Você vai viver esse luto, você vai viver essa perda, mas confia no que a gente está falando. Isso vai passar. Parece que não vai passar. Nossa, mas eu acho que eu não vou ser capaz de amar uma pessoa como eu amei, como eu amei esse namorado, essa namorada. Eu não vou encontrar alguém igual. Gente, pode vir tudo isso. Então, assim, não foca nesse sentimento, não foca nisso, né? Foca em, cara, calma, vamos respirar, vamos dar um passo cada vez, né?
terminou, digamos, tem casos que às vezes até volta, né? Às vezes são pequenas situações que se resolvem, ok? Mas digamos que é uma situação que não tem volta, não se exija, né, de você se sentir super bem no mesmo dia ou no dia seguinte. Você vai viver o luto, você vai ter essa sensação, mas, cara, confia. Uma hora vai passar, isso vai se diluindo, isso vai acalmando dentro de você. Você vai olhar para trás e falar, caramba, não é que eu passei, né? E aí é nesse momento que você vai focar mais em servir os outros, né? E em fazer o teu trabalho bem feito, em estudar o que tem que ser estudado, passar mais tempo com a família, com seus amigos, projetos voluntários, tem muita coisa, sabe? Servir, né? Aí não é o momento de você se retrair e jogar para baixo. Não, é o momento de você se cuidar, né? De você se embelezar, de você cuidar aí da tua atividade física, da tua alimentação, você sair muito de si para os outros, né? Um serviço abnegado. Isso é muito bom e tudo isso vai te ajudar a se reconstruir nesse momento assim que termina um namoro. E, gente, e não há mal nenhum em estar aberto a conhecer uma nova pessoa. Porque às vezes eu vejo muito isso, as pessoas vivem o luto e tal, parece que se sentem erradas se abrir para um novo relacionamento, conhecer uma nova pessoa, como se estivesse traindo. Mas não é. O seu relacionamento acabou. Mas também, claro, não estou falando, muito cuidado. Não é para ficar emendando relacionamentos, tá? Porque às vezes tem muito isso também. A pessoa terminou, aí o primeiro que passa, que dá uma atençãozinha, ai, já tô namorando. Ai, já tô namorando. Isso é extremamente complicado, que pode ser que você esteja pulando para outro extremo. Você fica sem critério, né? Porque você acabou um relacionamento, mexeu muito com você, então, eu quero logo me sentir amada, aí vai bananando e bananando. Então, assim, mais uma vez, aí é um dos momentos que tem que redobrar a atenção com relação aos sentimentos. E você ter bem claro tudo. Uma coisa de cada vez. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? No término, gente, é possível reconstruir a vida, né? Então, assim, não tem nada demais em você sentir essa coisa ruim, né, da perda, mas vai passar, você vai reconstruir. Aí que é o momento de você servir, né? De você ser treinada no amor, não num relacionamento de namoro, mas você vai amar de uma outra forma. E buscar o teu amadurecimento pessoal também, né? Se desenvolver enquanto pessoa, né? E se preparando para um dia ser essa namorada, essa esposa, essa mãe que você quer ser, né? Agora sozinhos, quando a gente tá sozinho, é um momento oportuno também para isso. Claro, a gente amadurece eu vejo, mais do que nunca num relacionamento. Mas sozinho também a gente pode, né? Bia, a gente tá faltando 7 minutos pro Fala. Já? Só para concluir aqui uma já pra gente já começar a encerrar, que já daqui a pouco o Instagram começa a notificar aqui. Aí fala. Mas assim, eu vejo que tem uma inversão, né? Então as pessoas usam o namoro como se fosse intocável. Então você tolera tudo, você tolera tudo e você não termina, você tem as razões para terminar e não termina. Não é possível viver sem ele. Então, aquilo que foi feito para terminar, você põe num pedestal intocável, e aí se terminou, você não reconstrói a vida. Mas aí quando casa, com 1 ano já pode separar. Ah, não dá mais, o amor acabou. Justamente no lugar que você teve todo um preparo e você prometeu na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Se você tem dinheiro ou não, você prometeu todos os dias da sua vida, independente do que aconteça. E ali onde tem uma promessa, ali que vai vir o amor mesmo abnegado, sacrifício a dois, que é isso que dá segurança para a pessoa humana. Ali você joga tudo pro alto, como, se não der certo, separa. Olha a grande inversão, Lari. Que isso é bom a gente ligar o super alerta. Não tem sentido, gente. Vocês estão confundindo os nomes. Eu e a Bianca, a gente tem conversado um pouco sobre isso, assim, que a gente tem percebido uma inversão muito grande nisso mesmo, né? Esse apego exagerado ao namoro. É um suplício terminar, né? Tudo é muito difícil. E enquanto no casamento a gente vê, né, na sociedade mesmo uma coisa cada vez mais descartável, assim. Esses dias eu até tava falando ali no meu Instagram que, assim, que no namoro, é claro que há a necessidade de um esforço, de um sacrifício, de um tentar, claro que sim. Porque já é um treinamento de amor, digamos assim, né? A gente já tá treinando pro casamento. Então é claro que a gente vai começar já a tolerar coisas, a gente vai começar a passar por sacrifícios, a gente vai, né, começar a passar por tudo isso. Mas existe um limite que cada um vai saber qual é.
né? Existe um limite em que isso está demais ou não. Né? Isso está próximo do que é um casamento, a gente ainda tem valor, os nossos principais valores estão em comum, em acordo, os nossos projetos estão em comum, né? A gente vê no outro a possibilidade de construir uma família, estar juntos, né? Sim ou não? Os sacrifícios vêm com isso tudo junto? Ou não, ou isso de certa forma acabou, né? E a gente já tá tentando ali, tentando algo que já não tá indo pra frente mesmo, ou que as coisas principais já não existem mais. Então esse namoro precisa acabar, né? Esse namoro a gente não tem que ter tanta dó assim de acabar, por mais difícil que seja passar por isso. É a hora da gente ser forte mesmo e entender que isso vai servir pro nosso amadurecimento de ambos, né? Às vezes um relacionamento, um namoro aconteceu para nos preparar para o nosso casamento, pra uma outra pessoa. Exatamente. Né? Às vezes serviu para isso, às vezes cumpriu a sua função aquele namoro. Cumpriu a sua função da gente aprender alguma coisa e amadurecer, né? Às vezes não é aquele namoro que é para ir adiante ou não. Uma pessoa perguntou ali, uma menina que eu já nem lembro mais quem foi, se tem um tempo para namoro. E eu quero responder essa pergunta, eu vou dar a minha opinião e a Bia que pode dar dela também, fica à vontade. Ótimo. Mas eu sempre achei que tem sim. Eu sempre tive a impressão, assim, claro, fora exceções, né? Alguém que começou a namorar muito novinha, ou pessoas que começaram a namorar muito mais velhas, que daí o namoro tende a ser mais curto, né? Fora exceções, assim, mas em geral, eu tenho a percepção de que um namoro não deveria durar muito menos de 2 anos, assim, para casar. Deveria durar pelo menos uns 2 anos. Eu percebo que é um tempo razoável para eu te conhecer as principais características de uma pessoa, ali, uns 2 anos. E eu não considero que deva passar muito de 5 anos, assim, sabe? Eu acho que de 2 a 5 anos aí é um tempo razoável, sabe? Depois de 5 anos, daí é uma opinião pessoal e do que eu observo, né? Começa a ficar um pouco ir para o campo da enrolação, assim, né? A gente começa a ficar acomodados, ou começa a colocar tudo na frente do casamento, né? Milhões de questões financeiras, tudo é motivo para ir adiando. Então, eu considero que 2 a 5 anos é um tempo, assim, seguro. Uma margem larga, na verdade, eu dei, né? Mas acho que menos de 2, acho que talvez a gente ainda não tenha conhecido principalmente. E depois de 5, não sei o que tu acha, Bi. Fica bem à vontade para discordar. Minha opinião super pessoal, a gente não conversa sobre isso. Não, perfeito. Mas por mais que a gente não tenha combinado antes da live, não combinamos mesmo, que essa pergunta chegou agora, mas eu concordo total com a Lari. Concordo total, porque assim, a gente vê que assim, a psicologia, né, a vida humana está diante dos nossos olhos, a gente vê. Então, são inúmeros casos que a gente recebe todo dia, seja de pacientes, seja de pessoas que falam com a gente no Instagram, mas nós somos humanos, a gente vive também. A gente passa por tudo isso na pele. Nós temos amigos, familiares. Então, assim, é uma amostragem enorme. Então, eu vejo que esse realmente é um tempo seguro que dá para você conhecer e dar um passo pro casamento. Eu já conheci casais que tiveram mais tempo de namoro, mas que começaram, assim, se conheceram na escola. Então, assim, acabaram casando super cedo também. O tempo é maior porque você conheceu muito, muito novinho. Mas fora isso, se dura mais, é porque muito provavelmente você tirou o foco do que é o namoro, tirou o foco do casamento, você está vivendo um comodismo. Você tá, não, mas a pessoa é muito boa, não sei o quê. Mas às vezes, muitas vezes eu vejo a pessoa pode até sonhar com o casamento, mas não põe os meios. Então, você acha que vai cair do céu? Né? Esquece que assim, cara, tem os meios concretos de você se preparar para o casamento. Perfeito. Então, assim, Bi, vamos ter que encerrar que esse negócio vai cair. Acho que vai cortar. Mas pelo menos a gente respondeu, vai. Foi. Ficou gente, claro. Vamos dar um print aqui, se vocês quiserem. Podem dar um print nas nossas carinhas. Quem quiser compartilhar, divulgar essa live, vai ficar salva aqui no meu perfil por 24 horas. Então, deem um print, divulguem. A gente conta com vocês para mais pessoas poderem ver, tá? Isso. Maravilha! Ai, coraçãozinho! Muito amor! E Bi, quero te agradecer muito, muito mesmo por teres vindo aqui comigo, né? Obrigada, Lari, foi tão gostoso. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu adorei, mas tenho saudade de ti também. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigada, gente. Mandar perguntas, a gente vai conversando sobre esses assuntos nos nossos Instagrams também, tá? A gente continua. E é isso. Obrigadão, Lari. Vamos correr aí com a hora, né? Ai, deixa eu dar uma avisinho que vai ter live aqui também depois de amanhã e vai ser um assunto interessante também. Eu e uma amiga, a Jéssica, do Catholic Kids, a gente vai falar sobre se o marido em primeiro lugar ou os filhos. Marido ou os filhos. Nossa, muito bom, então, acho gente. Que vai ser uma boa também, para vocês já saberem. Tá? Tens alguma avisos paroquiais aí, Bi?
Não, só pelo tempo acho que me corte, né? Mas só agradecer, Lari. Foi um prazer. Por mim, eu ficava aqui 2 horas, foi Ah, muito eu gostoso. também. Poxa. Agradeço todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Lari. Eu acho que o recado foi bem dado. Dá para assistir novamente essa live e a gente deixou pontos concretos que vai ajudar bastante. Foi um prazer rever. Foi o meu, querida. Um beijo, gente. Boa noite. Boa semana para todo mundo. E é isso. E Tchau, ajudem tchau, a gente a pessoal. divulgar aí. Um Beijão. beijo. Tchau.